Na imensidão indomada da natureza, onde a vida pulsa com vigor e os instintos de sobrevivência definem cada ser, há um equilíbrio sutil que sustenta todo o ecossistema. O reino animal, com sua impressionante variedade de formas e comportamentos, reflete a obra divina, criada com sabedoria e precisão, para que cada criatura cumpra um papel essencial na teia da existência. Nesta jornada, viajaremos pela vastidão da savana africana e outros habitats selvagens, explorando a grandiosidade de alguns dos animais mais icônicos da natureza: o chacal, a hiena, o leão, o elefante, o búfalo, o leopardo, a gazela e a girafa. Cada um deles carrega atributos singulares que não apenas garantem sua sobrevivência, mas também nos inspiram com lições de resistência, inteligência e a presença da graça divina na criação. Na vastidão dourada das savanas africanas, quando o calor do dia começa a ceder espaço à penumbra do entardecer, uma silhueta elegante desliza entre as sombras. Seus olhos brilham com um amarelo penetrante e suas patas, ágeis e silenciosas, mal tocam o chão. Ele é o chacal. Discreto, astuto e muitas vezes incompreendido. Um sobrevivente nato que carrega consigo o mistério das noites selvagens. O chacal é um canídeo de médio porte, parente distante dos lobos e das raposas. Existem algumas espécies diferentes, mas uma das mais conhecidas é o chacal dourado, encontrado na África e partes da Ásia. Seu corpo esguio, seu faro apurado e sua audição aguçada o transformam em um dos mais eficientes oportunistas do reino animal. Não é raro vê-lo acompanhando predadores maiores à distância, esperando o momento certo para se aproximar de uma carcaça deixada para trás. Para muitos, isso pode parecer covardia. Mas, na verdade, trata-se de sabedoria. O chacal não é um predador por força. É um predador por inteligência. E é exatamente por isso que ele é conhecido como o mensageiro da sombra. Enquanto o leão ruge e domina com brutalidade, o chacal se move na penumbra, recolhendo o que os outros não veem ou não valorizam. É um limpador da savana, ajudando a manter o equilíbrio ao consumir restos de carne que, de outro modo, atrairiam doenças. Ele se alimenta de pequenos roedores, aves, répteis, frutas e até insetos. Sua dieta variada o transforma em uma espécie de faxineiro ecológico. E isso, por si só, já revela a impressionante sabedoria por trás de sua criação. Mas o chacal não vive apenas daquilo que encontra. Ele também caça, e o faz com precisão milimétrica. Suas investidas são rápidas, silenciosas e letais para presas menores. Em certos momentos, quando está em dupla, geralmente com seu parceiro ou parceira, eles demonstram um grau de cooperação notável. Dividem a caça, cuidam juntos dos filhotes e defendem seu território com ferocidade. Esse vínculo familiar é profundo e comovente, lembrando-nos que até mesmo os animais mais solitários sabem o valor da união. Ao ouvir seu uivo cortando o silêncio da noite, não se escuta apenas o som de um animal. Escuta-se um chamado ancestral, quase místico. Em muitas culturas africanas, o chacal carrega simbolismos fortes. Alguns o veem como mensageiro dos deuses, outros como guardião entre os mundos. Seu comportamento noturno, seus hábitos discretos e sua incrível capacidade de adaptação sempre despertaram admiração e um certo temor. E aqui, neste ponto, vale refletir: como é perfeita a criação de Deus. Em sua infinita sabedoria, o Senhor não criou apenas os fortes e poderosos, como os leões e os elefantes. Ele também deu vida ao discreto, ao astuto, ao pequeno que, mesmo sem rugir, cumpre um papel gigantesco no ciclo da vida. O chacal é prova viva de que cada criatura, por menor ou menos notada que seja, foi pensada com propósito e exatidão. Nas entrelinhas do instinto, nos passos cuidadosos pela savana e nos olhos que brilham ao luar, o chacal carrega a assinatura do Criador. Uma assinatura que diz: tudo tem um lugar, tudo tem uma função, até mesmo aquele que caminha nas sombras.
Quando o sol mergulha atrás do horizonte e a savana é mergulhada na escuridão, um som único e arrepiante corta o ar. Um riso estranho, quase humano, que ecoa entre os arbustos secos e as árvores retorcidas. É a risada da hiena. Para muitos, um símbolo de caos, desordem e até malícia. Mas quem observa além dos preconceitos descobre uma das criaturas mais complexas e fascinantes do mundo selvagem. A hiena, principalmente a hiena malhada, é um dos carnívoros mais bem-sucedidos da África. Ela vive em clãs organizados, liderados por fêmeas dominantes, em uma sociedade matriarcal que desafia as convenções da maioria dos outros mamíferos. Essa estrutura social, firme e bem coordenada, mostra que mesmo em meio à selvageria, há ordem, há hierarquia, há leis. Esses animais possuem uma das mandíbulas mais poderosas do reino animal, capazes de triturar ossos com facilidade. Isso lhes permite consumir praticamente tudo de uma carcaça, evitando desperdício e colaborando, como o chacal, para a limpeza da savana. Mas não se engane, as hienas não são apenas necrófagas. Elas são caçadoras implacáveis. Muitas vezes, suas caçadas em grupo são mais bem-sucedidas que as dos leões. Trabalham em equipe, cercam a presa, coordenam movimentos com uma comunicação vocal incrivelmente variada e triunfam. Esse riso, tão característico, é apenas uma das dezenas de vocalizações que usam para se comunicar. A hiena fala com seu clã, com seus rivais, com o mundo à sua volta. São vozes da noite. E que vozes! Ecos que carregam histórias, alertas, estratégias e emoções. A cada uivo, cada riso, cada rosnado, um código é transmitido. Um código que nos lembra que, mesmo onde o homem vê apenas selvageria, há inteligência, sentimento e propósito. Durante muito tempo, as hienas foram alvo de mitos negativos. Eram consideradas criaturas sombrias, associadas à morte, à cobiça. Mas a verdade é que elas são incrivelmente leais entre si, protetoras de seus filhotes e profundamente adaptáveis. Sobrevivem onde muitos não conseguem. Prosperam em ambientes hostis e continuam desafiando tudo e todos que tentam limitá-las a um papel de vilania. E aqui, mais uma vez, somos convidados à contemplação. Que mente seria capaz de imaginar e moldar um ser tão singular como a hiena? Que sabedoria grandiosa está por trás da criação de um animal que combina força, astúcia, sociabilidade e resiliência? A resposta está no invisível, no sagrado. Está em Deus. Sim, a hiena é mais uma prova viva de que o Criador vê beleza onde os olhos humanos, muitas vezes, não veem. Ele vê propósito onde há julgamento. E constrói harmonia até mesmo entre os sons que nos parecem assustadores. Afinal, as vozes da noite também fazem parte do coral da criação. Nas terras onde o silêncio da madrugada é quebrado por gargalhadas animalescas, uma mensagem ecoa: até os mais desprezados têm valor diante de Deus. Até as criaturas mais temidas cumprem seu papel com exatidão, contribuindo para o equilíbrio da vida. A hiena não é um erro. É uma obra-prima, viva, pulsante, essencial. Na imensidão dourada da savana africana, sob o céu escaldante do meio-dia, ou o frescor suave do amanhecer, uma presença impõe respeito absoluto. É o leão. Seu andar é firme, seu olhar penetrante e seu rugido, o rugido, atravessa quilômetros de distância, fazendo com que até os ventos parem para ouvir. Ele não é apenas um predador. É um símbolo, uma força da natureza. Um rei, o leão, o maior felino da África, carrega nas costas o peso de um título que não lhe foi dado à toa. O rei da selva, mesmo que ele prefira as planícies abertas à selva fechada. Mas sua majestade não vem apenas de seu tamanho, ou da beleza de sua juba dourada, que balança com o vento como uma coroa viva. Ela vem da sua postura, do seu domínio sobre o território
e da reverência que provoca em todas as outras criaturas ao seu redor. Em um grupo chamado de alcateia, ou, mais comumente, grupo, os leões vivem em sociedade. Uma sociedade onde as fêmeas são as caçadoras, estrategistas que se unem com precisão para abater presas maiores e mais rápidas. Já os machos, com sua força descomunal e aparência imponente, protegem o grupo contra invasores e ameaças. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não há preguiça ali. Há divisão de papéis. Cada membro cumpre uma missão. Um ensinamento, claro, da natureza sobre cooperação e propósito. O rugido do leão é mais que um som. É uma declaração. Um lembrete ao mundo de que ele está ali, soberano. E esse rugido tem um poder simbólico profundo. Representa força, coragem, autoridade. Ele ressoa não apenas na savana, mas também dentro de nós. Desperta algo ancestral, nos conecta à ideia de liderança, de bravura, de domínio sobre os próprios medos. Mas o leão também tem seus momentos de ternura. Quem observa um grupo de leões com paciência, verá carinhos entre mães e filhotes, momentos de descanso coletivo, brincadeiras entre os jovens. O rei também é pai. É companheiro. É membro de uma comunidade que valoriza laços e protege os seus com vigor. E isso humaniza esse gigante. Mostra que até o mais temido dos animais sabe amar. Na Bíblia, o leão é mencionado diversas vezes. É símbolo de poder, mas também de justiça. Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá, representando sua realeza, sua autoridade sobre todas as coisas. E quando olhamos para o leão na natureza, essa associação se torna ainda mais clara. Ele é a imagem viva de uma criação que exala autoridade e equilíbrio. Não há como não se maravilhar. Deus, em sua infinita sabedoria, criou o leão com beleza e terror, com graça e brutalidade. Não para assustar, mas para ensinar. Para mostrar que a força verdadeira anda ao lado da responsabilidade, que a liderança se expressa em silêncio, tanto quanto em rugidos, que até mesmo o mais poderoso dos seres depende de outros para sobreviver. O leão reina porque conhece seu lugar no mundo. E esse lugar foi dado por Deus, que desenhou cada fio de sua juba, cada músculo do seu corpo, cada nota do seu rugido. O rei da savana é, acima de tudo, uma lembrança viva de que há ordem no caos, de que há um trono na natureza, e ele não está vazio. Eles caminham como se carregassem o tempo nas costas. Seus passos são lentos, mas firmes. Seus olhos profundos parecem ter visto o nascer de cada árvore, a queda de cada folha, o sopro de cada estação. Os elefantes são mais do que os maiores animais terrestres do planeta. Eles são os guardiões da sabedoria ancestral. São a própria memória da terra. Com presas longas como lanças e uma tromba que parece ter vida própria, os elefantes africanos cruzam a savana com majestade silenciosa. Não há pressa, não há desperdício de energia. Cada movimento é pensado, pesado, carregado de intenção. Eles conhecem os caminhos da água, as rotas das chuvas, os locais onde a terra guarda seus tesouros. E quando uma seca castiga o mundo, é o elefante quem cava o solo, revelando fontes ocultas que salvam a vida de muitos, até mesmo de outras espécies. A tromba, símbolo marcante dessa criatura, é uma das ferramentas mais extraordinárias da natureza. Com ela, eles bebem, acariciam, alimentam-se e se comunicam. A tromba é força e delicadeza. Pode arrancar galhos ou acariciar um filhote recém-nascido. E se engana quem pensa que esses gigantes vivem apenas da força física. A verdadeira grandeza dos elefantes está em seu coração e em sua mente. Inteligência do elefante é surpreendente. Eles choram seus mortos, lembram de amigos mesmo após décadas, reconhecem sons, cheiros e trilhas como se fossem mapas mentais. Existem relatos emocionantes de reencontros entre elefantes separados por longos anos. E que,
Ao se verem novamente, demonstram afeto genuíno. Como não ver aí o toque da criação divina? As manadas são geralmente lideradas por uma fêmea, mais velha, a matriarca. Ela não apenas conduz o grupo fisicamente, mas também carrega consigo o saber de gerações. Sabe onde há perigo, onde há fartura, onde há abrigo. Ela orienta com base na experiência. E os outros seguem com respeito absoluto. É a liderança baseada não na força, mas na sabedoria. Algo que a humanidade tanto precisa reaprender. Mesmo com toda essa imponência, o elefante é uma criatura de paz. Não busca conflitos, evita brigas. É gentil com os seus. Só reage quando ameaçado. E quando o faz, a terra treme. Mas no fundo, seu espírito é de harmonia. É impossível contemplar um elefante sem sentir algo sagrado. Eles não apenas vivem, eles habitam com reverência. Seu silêncio comunica mais do que palavras. Sua presença lembra que há mistérios profundos na criação, que há coisas que não se explicam apenas com ciência, mas com alma. O livro de Jó, nas Escrituras, menciona as obras grandiosas de Deus na natureza. E entre essas obras, o elefante se destaca como um verdadeiro testemunho da grandeza do Criador. Como poderia algo tão enorme ser ao mesmo tempo tão sensível? Como pode uma criatura carregar tanto peso, físico e emocional, com tamanha dignidade? A resposta está na origem. Os elefantes são fruto de uma mente divina. Foram moldados, não para dominar, mas para ensinar. Para lembrar ao homem que poder não é grito, que sabedoria não é pressa, que viver bem é caminhar com consciência, com respeito, com propósito. Na vastidão da África, onde tantos sons se cruzam, o elefante marcha em silêncio. Mas seu silêncio grita verdades eternas. Quando o sol começa a se esconder atrás da linha do horizonte, criando um cenário dourado e arrebatador na savana africana, uma figura imponente emerge das sombras. Não é uma fera que busca imponência com gestos ou rugidos. Ela se faz notada pela sua força tranquila, pela sua resistência imbatível. O búfalo africano, com seus enormes chifres e postura intransigente, é a personificação da perseverança. O búfalo africano é, sem dúvida, um dos animais mais temidos da savana. Mas essa fama não vem apenas de seu tamanho ou da força física que emana de cada músculo do seu corpo. Vem da sua tenacidade, da sua habilidade de resistir, de seguir em frente mesmo quando as probabilidades são contra ele. É uma criatura que vive em manadas, onde a união se torna sua maior defesa. Juntos, eles enfrentam os predadores mais mortais, como leões e crocodilos, não apenas com força, mas com um senso de comunidade que lhes garante sobrevivência. Embora o búfalo seja frequentemente retratado como uma vítima nas histórias da natureza, há algo profundamente inspirador em sua forma de viver. Quando atacado, o búfalo não se rende facilmente. Ele luta com uma força descomunal. Suas investidas contra predadores são rápidas e impiedosas. E, se a manada estiver ameaçada, eles se unem para proteger os mais fracos, principalmente os filhotes, que são a maior preciosidade do grupo. Mas o búfalo não é apenas um lutador. Ele é também um animal de rotina. Seu comportamento está profundamente ligado aos ciclos naturais da terra. Sabe onde beber, sabe onde pastar, e suas migrações, em busca de alimento e água, seguem os instintos mais profundos e antigos, traçando padrões que parecem estar gravados na alma da terra. Seu olhar profundo e sereno reflete uma sabedoria que só a experiência de milhares de anos pode fornecer. Quando olhamos para um búfalo, não vemos apenas um animal de grande porte, vemos uma história. Vemos o símbolo de uma criatura que, apesar de tudo, se mantém firme diante das adversidades. Assim como o elefante, o búfalo representa a força do inabalável, daquilo que não se dobra facilmente diante das dificuldades da vida. Em muitas culturas,
O búfalo é visto como um símbolo de força, resistência e coragem. Na Bíblia vemos várias referências a criaturas poderosas, e o búfalo, com sua figura imponente, poderia facilmente representar a força divina que sustenta os justos. Ele é um exemplo de fé inabalável. Ele nos lembra de que, mesmo diante dos maiores desafios, há sempre uma força interior que nos empurra a seguir em frente. O Criador, com sua sabedoria infinita, nos presenteou com a imagem do búfalo não apenas para admirarmos sua força, mas também para entendermos que a verdadeira força não é aquela que se manifesta de forma impetuosa, mas a que se mantém constante, que resiste e persiste sem ceder. O búfalo é um lembrete constante de que a verdadeira força está em permanecer, em seguir, em lutar por aquilo que é necessário, independentemente dos obstáculos. Na savana, os búfalos não buscam glória, não se importam com fama. Eles simplesmente vivem, com a consciência de que a vida, com suas lutas e vitórias, é o maior presente de Deus. Eles são humildes, fortes e resilientes, e ao olharmos para eles, vemos a obra divina refletida na sua capacidade de resistir, de permanecer fiel à sua essência, à sua missão. No vasto horizonte africano, onde a savana se estende até onde a vista alcança, uma figura majestosa se destaca acima das demais. A girafa, com seu pescoço longo e suas pernas esguias, é uma das criaturas mais emblemáticas do continente africano. Sua estatura imponente, que pode ultrapassar os 5 metros de altura, faz dela uma das mais altas do reino animal, uma verdadeira torre ambulante que caminha com uma graça única. A girafa, com sua pelagem amarelada e manchas irregulares, que a tornam reconhecível à distância, é uma visão que mistura a elegância com uma leveza incomum para um animal de seu tamanho. Suas pernas longas e finas são projetadas para alcançar as folhas mais altas das árvores, principalmente as acácias, que são suas principais fontes de alimento. Para a girafa, o mundo parece visto de um ângulo privilegiado. Tudo ao seu redor é em uma escala diferente, mais alta, mais ampla, mais distante. Mas embora seja um gigante entre os herbívoros da savana, a girafa não é um predador. Ela depende de suas habilidades naturais para se alimentar e se proteger. Sua altura não apenas a coloca em um patamar único em relação à alimentação, mas também a torna menos vulnerável a predadores. Com uma visão aguçada, ela pode detectar um leão ou um crocodilo a uma grande distância, dando-lhe o tempo necessário para se afastar ou escapar. Sua postura alta e imponente é uma forma de estar sempre um passo à frente, sempre observando o que está por vir. A delicadeza de seus movimentos é contrastante com seu tamanho. As girafas caminham em um ritmo calmo, com passos lentos, mas seguros, e ao mesmo tempo podem atingir uma velocidade considerável, correndo até 55 km/h em um momento de necessidade. Esse equilíbrio entre calma e velocidade é uma das características mais fascinantes desse animal. Embora pareçam tranquilos, as girafas não hesitam em se mover com rapidez se necessário. O comportamento social das girafas também é fascinante. Elas formam grupos soltos, compostos por fêmeas e seus filhotes, enquanto os machos tendem a ser mais solitários ou formam pequenos grupos. A interação entre elas é fundamental para a vida em grupo, com as girafas se comunicando por meio de sons sutis e posturas corporais. Quando se encontram, as girafas se cumprimentam com longos pescoços que se entrelaçam, como se estivessem se abraçando. Essa demonstração de afeto e solidariedade é um exemplo da conexão entre elas, um vínculo que é necessário para a proteção e a sobrevivência. Porém, a girafa não é imune aos perigos da savana. Seus pescoços longos podem ser uma vantagem, mas também uma vulnerabilidade, especialmente quando se trata de água. Para beber, a girafa tem que se curvar profundamente, um movimento que a coloca em uma posição vulnerável para ataques de predadores como leões e hienas. Mas sua sabedoria e cuidado são evidentes. Ao se aproximar de uma fonte de água, ela sempre observa cuidadosamente os arredores, garantindo que não há ameaças por perto. Assim como outras criaturas majestosas,
Da natureza, a girafa é uma obra-prima da criação divina. Ela foi projetada para viver em harmonia com o ambiente ao seu redor, aproveitando suas vantagens naturais, altura, visão aguçada e graça, enquanto se adapta ao ecossistema da savana. Sua presença nos lembra da sabedoria de Deus, que, ao criar o mundo, fez cada criatura de maneira única, com características específicas para sua sobrevivência e para o equilíbrio da natureza. A girafa também nos ensina uma lição valiosa sobre a vida. Sua capacidade de viver em um mundo elevado, acima dos perigos que espreitam abaixo, é uma metáfora para a importância de ter uma visão clara, uma perspectiva elevada sobre a vida. Ela não se desespera nas adversidades, mas observa, avalia e age com paciência e inteligência. Como nós, seres humanos, ela é chamada a viver com fé, confiança e serenidade, mesmo quando o caminho parece desafiador. A girafa, com sua postura calma e sua visão panorâmica, nos lembra que a vida é mais do que sobreviver. É viver com propósito, com sabedoria e com uma visão ampla do mundo. Ao olhar para uma girafa, não vemos apenas uma criatura que come as folhas mais altas das árvores. Vemos uma representação da graça divina, uma vida que se eleva acima das preocupações cotidianas, que observa com clareza e que vive com equilíbrio. A girafa nos ensina a manter a cabeça erguida, a confiar na direção de Deus e a acreditar que, mesmo nos momentos de dificuldade, a visão do alto nos guiará para a solução. Entre as árvores e arbustos da savana africana, onde a luz do sol se mistura com as sombras criadas pela vegetação densa, há uma criatura que se destaca pela sua habilidade de desaparecer nas sombras. O leopardo é a personificação da graça e da furtividade, um predador silencioso que surge como uma sombra entre as árvores, rápido como um raio e misterioso como a noite. Com sua pelagem dourada salpicada de manchas negras, o leopardo possui uma beleza que é quase hipnotizante. Ele não precisa de grandes rugidos para ser notado. Sua presença é sentida na quietude. Quando se move, é como se o próprio vento o carregasse. O leopardo é um mestre da camuflagem, capaz de se esconder à vista de todos, aguardando o momento certo para atacar. Sua habilidade de escalar árvores e esconder suas presas nos galhos é uma das características que mais o torna fascinante. O leopardo caça sozinho, ao contrário de outros grandes felinos que vivem em grupos. Essa independência é o que o torna tão singular. Sua estratégia de caça é muitas vezes calculada com precisão. Ele observa, espera e ataca com uma velocidade impressionante. Seu corpo ágil e musculoso é feito para a agilidade, tornando-o um predador perfeito para caçar animais rápidos e furtivos. Mas o leopardo também tem uma vida social interessante, embora mais discreta. Ao contrário do leão, que vive em grandes manadas, o leopardo se contenta com sua solitária existência, ou, quando jovem, ao lado de sua mãe. Ele é territorial e prefere viver sozinho, a não ser quando é necessário se juntar para a reprodução ou em pequenos grupos familiares. Apesar de sua natureza muitas vezes solitária, o leopardo é uma das criaturas mais inteligentes da savana. Sua habilidade de se adaptar e sobreviver em uma variedade de ambientes, desde as florestas densas até as savanas abertas, é um testemunho de sua versatilidade. Ele sabe quando atacar e quando se retirar, quando se esconder e quando se revelar. Como muitos predadores, ele tem a habilidade de avaliar uma situação e tomar a decisão correta no momento certo. A simbologia do leopardo também é poderosa. Em muitas culturas, ele é visto como um símbolo de agilidade e astúcia. Sua capacidade de permanecer escondido, de agir quando necessário e de desaparecer nas sombras é uma metáfora para a força silenciosa, a sabedoria oculta
e a habilidade de operar nas margens do mundo visível. No cristianismo, o leopardo é por vezes associado à astúcia de Satanás, que age nas sombras, mas também é lembrado como um exemplo de força silenciosa na natureza, aquela que não precisa de ostentação para ser eficaz. O leopardo, como todas as criaturas de Deus, é um reflexo da sabedoria divina. Sua capacidade de se esconder e se mover com graça é uma prova de como a natureza é repleta de inteligência. Ele não busca o confronto, mas se ele for desafiado, ele responderá, com rapidez e precisão. Assim, ele nos ensina a agir com sabedoria, a escolher nossas batalhas com discernimento e a nos mover com sutileza no mundo. Ao observarmos o leopardo em seu habitat natural, somos lembrados de que há beleza naquilo que é sutil, naquilo que se esconde nas sombras. A natureza não precisa gritar para ser notada. Muitas vezes, sua força está em sua capacidade de se manter em silêncio e em sua habilidade de agir no momento certo. Como uma criação divina, o leopardo nos ensina o valor da paciência, da discrição e da precisão. Deus, em sua infinita sabedoria, fez o leopardo não para ser visto, mas para ser sentido. Ele existe como um lembrete de que, na vida, há momentos para agir e momentos para se ocultar. E assim como o leopardo, devemos aprender a nos mover com graça, a nos esconder quando necessário e a atacar com toda a nossa força quando o momento chegar. Nas vastas planícies da savana africana, onde a vida se desenrola em uma dança constante entre predadores e presas, há uma criatura que se destaca pela sua graça e agilidade inigualáveis. A gazela é um símbolo de leveza, velocidade e inteligência. Um animal cuja capacidade de escapar do perigo é quase mítica. Com seu corpo esguio e pernas longas, ela percorre o terreno como uma flecha, desaparecendo quase tão rapidamente quanto aparece. Com uma pelagem delicada e um olhar curioso, as gazelas são criaturas de beleza sutil, mas suas habilidades de sobrevivência são notáveis. Elas se destacam entre as presas pela velocidade impressionante, capaz de alcançar até 80 km por hora em uma corrida curta. Essa agilidade não é apenas um reflexo de sua anatomia, mas também de sua inteligência. Elas não dependem apenas de sua velocidade para escapar dos predadores. Elas sabem quando é o momento certo para se mover, onde se esconder e como se manter à frente dos caçadores. O comportamento da gazela reflete a precisão e o ritmo da vida na savana. Quando uma gazela detecta a presença de um predador, primeiro instinto é a fuga rápida. Com um salto elegante, ela parte em direção ao horizonte, cada movimento fluindo como uma dança perfeitamente coreografada. E quando tudo parece perdido, quando o predador está prestes a alcançá-la, a gazela faz uma manobra inesperada, um giro rápido que a coloca fora do alcance, muitas vezes deixando o caçador atordoado. Esse comportamento de evasão não é apenas instintivo. Ele é aprendido e refinado ao longo do tempo. As gazelas crescem em um ambiente onde a constante ameaça de predadores é uma realidade cotidiana. Desde jovens, elas aprendem a ler o vento, a reconhecer os sinais de perigo e a tomar decisões rápidas. Elas sabem que, em muitas situações, a sobrevivência não depende de força bruta, mas de inteligência e agilidade. Porém, como todas as criaturas da natureza, as gazelas são parte de um ciclo maior. Sua existência não é apenas uma corrida para escapar do perigo. Elas também desempenham um papel crucial no equilíbrio da savana. Como herbívoras, elas ajudam a controlar a vegetação, mantendo o ecossistema saudável e equilibrado. Fazer isso, elas se tornam uma parte essencial da rede de vida, um elo necessário para a sobrevivência de muitas outras espécies. Há algo profundamente espiritual na maneira como a gazela vive sua vida. Sua velocidade, seu foco e sua resistência podem ser vistos como um reflexo da graça divina. Como seres humanos, muitas vezes nos vemos em situações em que a única opção é seguir em frente, escapar das dificuldades, mudar de direção quando o caminho parece bloqueado.
A gazela nos ensina a agir com leveza, com agilidade e, acima de tudo, com inteligência. Na Bíblia, o conceito de agilidade é muitas vezes associado à capacidade de correr em direção à verdade e à luz. A gazela, em sua velocidade e precisão, pode ser vista como um símbolo da jornada espiritual. Ela nos lembra de que a vida é uma corrida constante, onde a habilidade de escapar dos perigos e buscar os caminhos corretos é fundamental. Em nossa própria jornada, devemos aprender a discernir o momento certo de avançar e o momento de recuar, tal como a gazela o faz ao se esquivar de um predador. A obra de Deus se reflete na perfeição do design da gazela. Sua velocidade, sua leveza e sua capacidade de escapar de situações extremas são testemunhos de uma criação cuidadosamente pensada, onde cada criatura desempenha um papel específico no equilíbrio do mundo natural. Assim como o leopardo, que se move com precisão e graça, a gazela nos lembra de que a verdadeira força muitas vezes está na leveza e na habilidade de reagir com sabedoria. Portanto, ao observarmos uma gazela em sua corrida pela savana, podemos ver mais do que apenas um animal fugindo de um predador. Podemos ver uma lição de vida, a importância da agilidade, da inteligência e da confiança na direção de Deus. Como as gazelas, devemos aprender a ser rápidos em nossas decisões, ágeis em nossa caminhada e sabedores de que, com fé e confiança, podemos superar os desafios que surgem em nosso caminho. Na penumbra da floresta, quando o vento sussurra entre as folhas e os galhos estalam sob o peso dos segredos da mata, surge uma criatura pequena, mas revestida de uma armadura natural que desafia qualquer predador. Ele não corre. Ele não grita. Ele confia. Seu nome é Porco-Espinho. Com seus passos lentos e seu olhar sereno, o porco-espinho caminha com uma tranquilidade que só os fortes possuem. Não é agressivo, tampouco veloz. Mas também não precisa ser. Deus lhe concedeu uma defesa única, milhares de espinhos afiados que cobrem seu dorso como lanças em uma muralha viva. Esses espinhos, na verdade, são pelos modificados. E o mais impressionante, eles não servem apenas para ferir. São avisos, alertas. Um sistema defensivo perfeito que funciona sem a necessidade de violência. Apenas presença. Quando o perigo se aproxima, o porco-espinho não ataca. Ele se transforma. Enrola-se sobre si mesmo, criando uma esfera de pontas que nenhum predador ousa tocar. Raposas, felinos, até ursos já tentaram. Muitos aprenderam da forma mais dolorosa que desafiá-lo é um erro. Há duas grandes famílias de porcos-espinhos no mundo. Os do Velho Mundo, da África, Ásia e Europa. E os do Novo Mundo, das Américas. Apesar das diferenças entre eles, como o tamanho, a coloração e o habitat, todos compartilham a mesma essência. São criaturas pacíficas, que vivem de frutos, folhas e cascas de árvores. Seus espinhos não são armas de guerra, são escudos de paz. E é aqui que nos deparamos com a primeira grande lição do porco-espinho. A verdadeira força não está em ferir, mas em se proteger com sabedoria. Em não atacar, mas em saber se defender quando for preciso. Durante a noite, é comum vê-los explorando silenciosamente a mata. Com faro aguçado, buscam alimentos e novos esconderijos. Escalam árvores com facilidade. Sim, mesmo com toda essa armadura. E encontram ninhos em troncos ocos, onde descansam até o próximo cair da noite. Mas apesar de sua aparência imponente, o porco-espinho também é vulnerável. Em algumas regiões é caçado por sua carne ou por curiosidade humana. Em outras, atropelamentos e a destruição de seu habitat o colocam em risco. Sua lentidão, que um dia foi uma vantagem na floresta, tornou-se um desafio no mundo acelerado dos homens. E é nesse ponto que devemos parar e refletir. Será que compreendemos o valor de cada ser criado por Deus? O porco-espinho é um milagre de equilíbrio. Ele não tem presas, nem veneno,
Não caça, não destrói. Ele vive, cumpre seu papel e nos ensina sobre resiliência, respeito e confiança naquilo que lhe foi dado pelo Criador. Cada espinho, cada gesto, cada escolha de vida foi cuidadosamente planejada por uma inteligência superior, que moldou todas as criaturas com propósitos específicos. Enquanto nós, seres humanos, corremos atrás de armas e defesas artificiais, o porco-espinho já nasceu completo. Sua força está em sua humildade, sua defesa em sua paz. E quando olhamos para esse pequeno guerreiro da floresta, não vemos apenas um animal coberto de espinhos. Vemos uma das mais incríveis obras de Deus. Uma prova de que até o mais simples dos seres pode carregar uma lição profunda. Uma lembrança de que a verdadeira força está em ser quem fomos criados para ser.